Ok. Boa noite, pessoal. Eu quero saber um pouquinho sobre o que vocês têm mais dúvida, só para mim dar uma explicada melhor nas partes e nas partes que vocês não têm muita dúvida, eu vou passar assim, mas não tão detalhado. Vocês podem me dizer uma parte que vocês têm mais dúvida? Se é, senão cortei alguém, eu acho. Cecília, não? Cortei. Eu tenho um pouquinho de dúvida nos conjuntos, porque eu achei um pouco confusa a explicação do professor. O que eu aprendi foi um pouquinho pela internet. Ah, tá bom. Então, deixa eu... Você já tá conseguindo ver aí? Sim. Ok. Então, os conjuntos é uma união de elementos do mesmo tipo. Como assim? São números, por exemplo, um conjunto de vários números, de objetos que tenham o mesmo, seriam da mesma espécie, entre aspas. E a gente tem 4 formas de representar eles: da forma tabular, onde você coloca o nome do conjunto em letra maiúscula. Pode ser qualquer um, mas a gente usa aqui o A. Coloca as chaves e vai colocando os números que tá no conjunto, separando por vírgula e tudo mais. Tem a forma do diagrama, que é o normal, todo mundo conhece essa forma do diagrama. Tem a sentença, que você coloca a letra maiúscula, abre chaves, você coloca X. Essa barra significa tal que. Então, X, tal que. É um número menor par, menor ou igual a 10. Então, todo número menor e igual a 10 vai ser o do conjunto A. O 0, o 1. E a forma de propriedade. Opa. A propriedade. Acho que seu slide ainda não foi. Não foi? O que não foi? O slide não tá aparecendo? Aí agora apareceu. Agora tá em sentença e propriedade. Ah, sim. Mas então, o que eu tava falando? A forma tabular tá aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Então, a forma tabular coloca o nome do conjunto em letra maiúscula. E dentro das chaves você vai colocar as sentenças, os elementos que estão dentro do conjunto. O diagrama, todo mundo conhece a forma do diagrama. É uma forma onde todos os números estão contidos lá dentro. E a sentença, você coloca o nome do conjunto e dentro das chaves vai estar X. Esse barra significa tal que. Então, o valor de X, os valores que X pode ter dentro desse conjunto é os números menor ou igual a 10 que sejam pares. Então, o 2, o 4, o 0. E a propriedade você vai descrever os números que estão no conjunto. É quase igual sentença, mas nele você vai dar um pouquinho mais detalhado, vamos dizer assim. Aí aqui, os conjuntos dos números naturais, pares, menores ou iguais a 10. Vocês estão entendendo mais ou menos? Sim. Sim. A gente tem 4 tipos de conjuntos. Os unitários, onde tem somente um elemento dentro das chaves ou do diagrama. O conjunto vazio, onde não tem nenhum elemento. O conjunto infinito,
onde tem vários elementos, não pode ser contado os elementos que tem, a gente coloca as reticências. E o conjunto finitos, onde são finitos, pode ser contados. Aí tem os conjuntos numéricos, que são os números naturais, os números inteiros, os racionais, os irracionais, e por aí. E aí? Calma, confundi toda. E são representados pela letra N, os naturais, Z, os inteiros e Q, os racionais. E mais uma coisinha, os números aqui, o N, por exemplo, quando ele tem um asterisco do lado dele, significa que são os números naturais não nulos. O mesmo acontece com os inteiros, com um número inteiro que tem um asterisco. São os números inteiros, excluindo o número zero, que seria o número nulo. Aí Os aqui... números podem ter esse asterisco também? Oi? Os números racionais podem estar assim também, com um asterisco? Pode. Os números racionais, os reais, qualquer representação dos números desses aqui que tiver um asterisco em cima, significa que são todos os números, excluindo o zero. E quando tem um mais, por exemplo, que vai aparecer assim embaixo, significa que são todos os números positivos daquele conjunto. Entendeu? Sim. Sim. Aí quando tiver o menos, tem como ter o menos embaixo também? Sim, tem. Aí são os números negativos. Ah, entendi. Obrigada. Nada. Aí aqui tem um... Eu fiz esses exercícios e eu queria que vocês tentassem fazer aí. Pode ser? Tá. Pode sim. Aí quando terminarem, avisem. Lara, depois que acabar, você consegue deixar os slides pra gente? Consigo sim. Tá bom, obrigada. De nada.
Acho que a maioria terminou. Então, Sim. vocês conseguem ver meu slide? Sim. Sim. Então, eu vou fazer aqui o primeiro. Então, o conjunto A é x, tal que x é um número inteiro entre menos 5 e 5. Os números inteiros são os números negativos e os números positivos, não decimais. Então, é o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1. Não tá aparecendo se você estiver escrevendo. Não? Então eu vou falar mais, então. É o que a Laís colocou aí no chat. O menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Certo? O 5 e o menos 5 não conta, certo? Não, não conta. Porque são entre eles. Agora, o próximo é A, o conjunto A é igual x pertence ao conjunto dos números inteiros não nulos e tal que x está entre menos 1 e 1. Esse seria um conjunto vazio, porque o que está entre o menos 1 e o 1? O zero, que seja inteiro. O zero. Mas o x é um inteiro não nulo. Então, entraria no conjunto vazio. E a representação do conjunto vazio é um círculo cortado. Ou, como o Matheus colocou no chat, chaves e nada entre as chaves. E o próximo é o conjunto A. X pertence aos números dos naturais não nulos, tal que x é um número par de 0 até 3. Então, você vai pegar os números de 0 até 3. É o 0, o 1, o 2 e o 3. Que seja par, o 0 e o 2. Mas, lá no começo, tá x, que pertence ao número dos naturais não nulos, ou seja, o 0 não entra. Então, é um conjunto unitário, que tem apenas um elemento. Então, o conjunto A tem o elemento 2. Então, o subconjunto. A gente fala que o A é subconjunto de B, ou qualquer outro conjunto é subconjunto de outro? Seu slide ainda não apareceu. Não. Agora apareceu? Sim. Então, a gente fala que um conjunto é subconjunto de outro quando todos os elementos de um conjunto pertencem ao outro. Como, por exemplo, aqui. O conjunto A é 1, 2, 3 e 4. E o B é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E eu coloquei uma alertinha aqui que um conjunto vazio é subconjunto de qualquer outro. Tá bom? Ok. E as relações entre os conjuntos. Um conjunto é diferente de outro quando nenhum dos elementos de um tem no outro. Um conjunto é igual quando os dois são iguais. Todos os elementos de um é igual a todos os outros elementos do outro. Um conjunto
está contido em outro é um subconjunto quando está contido, tá bom? Vou repetir a parte do subconjunto. Um conjunto só é subconjunto de outro quando todos os elementos desse conjunto pertencem ao outro. Por exemplo, o conjunto A vai ser o subconjunto do B quando todos os elementos de A pertencerem a B. Certinho? Mas aí se, por exemplo, só o 2 e o 3 do A fazer parte do B e o 4 não. Aí o A é o que do B? O A, ele não é subconjunto. Aí não vai ser. Tem que ser todos os elementos de A tem que estar dentro de B. Ok, obrigado. De nada. Aí aqui. O A vai estar contido em B quando for um subconjunto. E B vai conter A quando A for um subconjunto também. Você pode usar essas duas representações quando for um subconjunto. Aqui entra o que você falou, por exemplo, quando não for um número que pertence, quando A tiver um número a mais e não pertencer ao grupo B. O A não vai estar contido em B e o B não vai conter o A. Certinho? Certinho. Entenderam até aqui? Ou alguma dúvida? Você pode Tudo certo. repetir essa parte novamente, por favor? Qual parte? A A última? terceira ali. A terceira? Ah, tá. O A vai estar contido em B, aqui, o A vai estar contido em B quando o A for subconjunto de B. Ou seja, todos os elementos de A vai estar em B. E B vai conter o A quando o A estiver dentro de B, for subconjunto. Você pode usar as duas representações. Certo? Ah, sim. Certo. Aí aqui tá o símbolo do está contido, não está contido, contém e não contém. E eu peguei um exemplo aqui dos números naturais, inteiros e dos racionais, que é um exemplo bem fácil. O N está contido no Z aqui. E o Z está contido em quê? Então, se a gente for falar de uma outra forma, o que contém o Z e Z contém o N. Mas N, então, está contido em quê? Sim, de uma certa forma está contido. Aí eu coloquei aqui e eu queria que vocês colocassem de uma forma de estar contido. Por exemplo, R não está contido em S, ou S não contém o R, por exemplo, entendeu? Vocês fazem aí, na hora que terminarem, me avisem. Pode ser? Você pode repetir de novo, porque eu não entendi. Tá bom. Vocês vão usar os símbolos contido, não contido, contém, não contém, nesses dois diagramas que estão aqui. Entendeu? Sim. É para fazer o exemplo só do S e do R ou de baixo também? Do de baixo também, dos dois.
No de baixo, o que seria uma interseção do T? Sim, seria. Mas eu quero que use só os símbolos do contido, não contido, contém, não contém. Bom, acho que a gente já pode corrigir, né? Já pode? Certinho. Então, aqui seria o R. Vou voltar aqui. O R está contido em S, usando esse símbolo. E S contém o R. Aqui entra na parte em que eu expliquei. Para estar contido e para conter, todos os elementos de um conjunto têm que estar totalmente dentro do outro. Então, aqui seria T não contém Q e Q não está contido em T. Certinho? Acho que foi o Matheus que falou que estava confundindo. Entendeu? Assim. Aqui vai entrar na parte em que eu falei lá atrás. Que para conter ou para estar contido, ele teria que estar totalmente dentro do outro. Então, todos os elementos dele teriam que estar no T, ou todos os elementos de T teriam que estar em Q. Como ali nenhum está dentro de nenhum, então T não está contido em Q e Q não está contido em T. Ou até mesmo você pode falar que T não contém Q. Melhorou um pouquinho a explicação? Certo. Sim. Funcionou. Oi, alguém falou alguma coisa? Funcionou, deu pra entender sim. Ah, tá. Aí aqui vai entrar igual alguém falou ali da união e interseção.
quando eu falar de união, vai ser toda essa parte pintada de verde aqui. Então, união de um conjunto com o outro. Vão ser todos os elementos de um mais todos os elementos de outro. E a interseção seria só essa partezinha do meio aqui. Seria onde eles se encontram. O que eles compartilham em igual. Essa parte, tá entendendo? A pessoa que falou que estava com problemas em conjuntos, tá entendendo até aqui? Sim, sim. Assim. Que agora eu vou entrar na diferença de conjuntos. Seria a subtração entre eles. Então, a subtração seria os elementos que pertencem ao conjunto e não pertencem a outro. Aí essa parte eu tenho mais dificuldade. Tá, eu vou bem devagarzinho nessa parte então. Sim, Matheus, seria quase isso. Seriam todos os números que estão nos conjuntos, na união. Tá, a união seriam todos os números de um conjunto mais os outros de outro conjunto. Como assim? Eu tenho o conjunto A, 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B, 3, 4, 5 e 6. A união desses dois conjuntos seria 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, você vai pegar os números de um e colocar numa mesma sentença com o outro. Certinho? O sinal da união é o mais? Não, o sinal da união é o U, que tá aqui na frente. Ah, sim, é verdade. Obrigado. Aí o da interseção seria esse U ao contrário. Sim, sim. Obrigado. Nada. Agora, a diferença de conjuntos. É a subtração dos elementos. Os elementos que pertencem a um conjunto e não pertencem ao outro. Por exemplo, eu tenho o conjunto A com o 1, o 2, o 3 e o 4. E o conjunto B com 3, 4, 5 e 6. A diferença desses conjuntos seria o 1, o 2, o 3 e o 4 do primeiro, menos o do B, que é essa partezinha aqui, ó. A subtração sempre será essa partezinha aqui de verde, tá vendo? Sim, sim. Tá bom. Então seria quando um conjunto, a diferença de um conjunto, a subtração deles, seria o conjunto que você está subtraindo primeiro, seria ele menos a interseção aqui. Você vai tirar todos os elementos que contém nele de B, que contém entre aspas. Certinho? Certinho. Mas quando um conjunto, você quer subtrair um conjunto que é um subconjunto do outro, assim, a diferença, vou explicar para o Matheus aqui que ele perguntou de novo. Tá escrito aqui, ó, a subtração
a diferença dos conjuntos seria uma subtração, uma forma de dizer. Que são os elementos que pertencem a um conjunto, mas não pertencem ao outro. Seriam a parte em que seria só dele. Vamos dar um exemplo. É uma pessoa egoísta esse conjunto, ele não quer nada que é do outro, então vai ficar só com o dele. Então tudo que é dele vai ser o resultado dessa subtração, da diferença dos conjuntos. Entendeu mais ou menos essa análise? Sim, aí a resposta seria o A? Sim, seria o A menos o B. Eu vou colocar num exemplo aqui embaixo, se eu não me engano, tem um exemplo certinho. Aqui, ó. Vou explicar com esse exemplo, que eu tô vendo que tem mais dificuldade nessa Tá, parte. joia. Quando eu vou falar que eu quero a diferença do conjunto B pro A, vocês vão fazer o B menos o A. Seria essa parte aqui. Você tem no conjunto B o 0, o 3, o 6, o 9 e o 12. E no conjunto A, você tem o 0, o 3, o 1, o 2. Quando você for subtrair, você vai tirar tudo que do A que está na parte do B. Ou seja, você vai pegar só essa parte aqui, ó. Você vai esquecer dessa interseção que tem entre eles, você vai esquecer do A aqui, porque é essa partezinha, quando você quiser a diferença de B para A. Tá tudo certo aqui? Sim, deu para entender melhor agora. Deu? Mas e ao contrário, quando for o A e o B? Alguém tenta chutar o que seria? União? Não, a diferença entre eles, qual seria? A diferença entre eles, A diferença entre A e B. Isso. 2 e 1. Seria o 1 e o 2? Isso. E o 1 e o 2. Quando a gente for escrever, a gente escreve sempre do menor para o maior, tá? Ok. Ok. Aí a gente vai voltar aqui. Essa parte é bem complicadinha, que é o complemento de um conjunto. Você só vai ter um complemento quando você tiver um subconjunto. O que você confundiu aí, Matheus? Você confundiu na parte da subtração. Sim, tá bom. Quando você quer uma diferença entre... Vamos comparar com uma pessoa. Tenho duas pessoas e eu quero a diferença entre elas. Eu tenho um lado o João, por exemplo. Tem cabelo claro, olho escuro, é alto e joga futebol. E do outro lado eu tenho o Marcos, ele é alto, joga futebol, tem cabelo claro e olho claro. E eu quero a diferença entre eles. Eu não quero saber o que um tem só e o que o outro tem. Eu quero que um deles tenha. Entendeu? Então a diferença entre eles seria que o João tem olho escuro.
Aqui no conjunto seria a mesma coisa. Eu quero a diferença entre o B e o A. Então, o que o B tem, o A não tem. Então, seria essa parte aqui, ó, do conjunto. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A diferença é de B para A é o 12, o 6 e o 9, e a diferença de A para B é o 1 e o 2. Isso! Isso mesmo. Aí agora vai entrar numa parte mais complicadinha. Alguém tem alguma dúvida ainda nessa diferença? Acho que não. Acho que não tem. Por mim tá tranquilo. Tá bom. O complemento de um conjunto, você só vai ter um complemento de um conjunto quando você tiver um subconjunto. Então, a partir do momento que você tem um subconjunto, assim, na hora você vai ter que lembrar de complemento de um conjunto. Por quê? Eu quero aqui, nesse exemplo, aqui de baixo, eu quero a diferença de B para A. Eu não vou conseguir achar, porque o B, tudo que o B tem, o A tem. Aí a gente vem na parte do complemento, que seria o que o B precisa para poder se igualar ao A. Entenderam mais ou menos a ideia? Sim. Não. Sim. Não? Tá bom. O B, aqui nesse momento, ele está sendo um subconjunto de A. Então, ele está contido em A. Então, Certo. quando eu vou pedir uma diferença entre o B para o A, agora o B para o A, vai ser difícil você achar, porque tudo que o B tem, todos os elementos que o B tem, o A tem também. Essa parte, entendeu? Sim, até aí tudo bem. Então, quando eu pedir a diferença do B para o A aqui, você vai ter que dar um complemento para o B. Para o B, pelo menos, chegar perto do A. Assim, perto que eu falo, ele se igualar, ter os mesmos elementos. Pegou o raciocínio? Ah, sim, sim. Então, Pera, mas o resultado não seria nulo? Da diferença de B para A? sim, não. Seria um complemento. Quando eu pedir a diferença de um subconjunto, ali é um subconjunto. Então, se eu pedir B menos A e você perceber que o B é um subconjunto, você automaticamente vai entrar na parte de complemento. Complemento de um conjunto. Certinho? Certo. Aí você vai precisar complementar o B. O que seria o Mas e o complemento? que é esse complemento? Seria uma conta inversa. Seria o A menos o B. Aqui, ó. Quando eu pedir o complemento de B menos o A. Você vai ter que subtrair o A de B para saber o que o A tem que o B tem. Você vai eliminar os elementos que estão contidos no A, que são de B. Entenderam mais ou menos? Ou Sim, tá dando pra entender melhor agora. entendeu melhor? Ah, Então, experimento tem que primeiro descobrir a diferença, para depois você fazer um conjunto específico para o que você está querendo encontrar o complemento.
Oi, repete que pra mim cortou. Para você descobrir o complemento de um conjunto, você primeiro precisa fazer a diferença. Na verdade, o complemento só vai se aplicar quando você tiver um subconjunto. Tá aqui, ó. Só definido quando um conjunto está contido em outro. Ou seja, só vai ser definido um complemento quando tiver um subconjunto. Entendi. Perdão. Aí você vai usar a subtração para você achar esse complemento. Eu vou explicar aqui de uma forma. Aqui. Eu quero a diferença de B para A. Nesse exemplo aqui, de baixo. Você vai ver aqui. B é subconjunto de A. Então, eu vou necessitar de um complemento. Então, eu vou ver o que o A tem e o B não tem. E eu vou usar nesse conjunto de complemento. Alguém chuta qual seria o meu complemento de... De 2, 0. Oi? complemento de A para B seria 2, 14 e o 6? 2, 14, o 6... Não, E o eu tô... 10? Sim, mas é o complemento de B... Complemento de B esperado no A. Aqui, ó. Complemento para B. Certinho? Ok. Aí aqui na frente tem uma outra forma de eu representar esse complemento aqui. Esse aqui no meio seria mais como você resolveria o complemento. Aqui é uma outra forma de aparecer. Então, quando aparecer um B com um tracinho assim e tiver uns conjuntos do lado, significa o complemento de B. Tá bom? Ok. Ok. Vocês estão entendendo até aqui? Querem que eu volte em alguma parte? Infelizmente, Essa parte do complemento eu não entendi. também não. Ainda não consegui compreender. Tá bom. Eu vou fazer aqui um outro. Vamos ver se vocês conseguem ver pelo menos se eu escrever alguma coisa aqui. Vocês estão vendo eu fazer aqui Círculo. Isso. Eu vou fazer aqui um conjunto. Dois conjuntos. Esse aqui de dentro é o conjunto B, tá? Ok. Tá. Vocês podem ir escrevendo no caderno assim, que fica mais fácil de entender enquanto eu vou explicando. E o maior, o conjunto maior, é o A. E eu vou pedir para você colocar no conjunto B os números 0, 2, 4 e 6. Zero dois qual mais? 4 e o 6. Pera aí, repete o que é para fazer? Eu quero que vocês façam dessa forma que tá mostrando aí para vocês. São dois conjuntos. O conjunto menor, que está lá, ali dentro, é o conjunto B, certo? Certo.
E o conjunto B tem os seguintes elementos: o 0, o 2, o 4 e o 6. Tá bom. E o conjunto A, que é o maior, vão ter os seguintes elementos: 7, 8, 9, 10. 7, 8 e 10? 7, 8, 9 e 10. Ah, cortou. Esse é o grupo A ou B? Sim, esse é o conjunto A. E o B? O B já falou ou não? O B, eu falei, é o 0, o 2, o 4 e o 6. Viu? Obrigado. A internet não tá ajudando muito. Ah, de boa. E o A é qual mesmo? 7, 8, 9, 10. Ok. Certinho? E eu quero que vocês me falem quais são todos os elementos do conjunto A. Todos. 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9 e 10. Isso. E os elementos só do conjunto B? 0, 2, 0, 4, 2, 4 e 6. Isso. O B é o que de A? Um subconjunto. Subconjunto. Isso. Então eu vou pedir para vocês A menos B. Vocês conseguem fazer o A menos B? 7, 8, 9 e 10. Isso. O que você fez para chegar nesse resultado? Eu percebi, eu olhei quais números que não tinham no conjunto B, né? Isso. Então, se eu pedir para você o conjunto B menos o A, Aí seria 0, 2, 4 e 6. não, esse é o Ele é um conjunto B. subconjunto, né? Então é nulo. Desculpa aí. Quando eu pergunto para você de o subconjunto menos o conjunto maior, eu preciso de um complemento para esse conjunto menor, para o subconjunto, porque ele é pequenininho. Vamos falar assim, que o B, ele, igual nos filmes, é um nerd, e o A é o valentão. Se eles entrarem numa briga, o A vai ganhar. Então o B precisa de um complemento para pelo menos chegar perto do A. Então você vai precisar de os elementos que o A tem e o B não tem, para que ele possa chegar perto. Entenderam mais ou menos? O complemento, então, seria os elementos de A que não. Que são só de A, não tem B. Isso? Sim, seria Então entendi. praticamente isso. O complemento não é E nada quando mais. for B menos A, aí como que irá ficar? Então, é isso. O B menos A seria nada mais, nada menos que A menos B. Só que você não pode colocar numa prova B menos A igual a 7, 8, 9, 10. Abrir as chaves e colocar isso. Você vai precisar colocar aquele Czinho que estava lá em cima. Vocês lembram? Sim, sim. Sim. O C com um Bzinho em cima e o A embaixo. Isso é complemento.
complemento, você vai pegar o maior menos o menor. Certo? Certo. Certo, agora deu pra entender. É mais complicado por receber um outro nome. Aí as pessoas ficam um pouquinho perdidas. Mas todo mundo entendeu? Entendi, sim. O C, o B e o A, eles vêm antes das chaves. Em qual você está falando? Por exemplo, se você falou aí, colocar B menos A. Aí eu coloco o igual, o C, o B e o A, o igual e as chaves e o conjunto? Sim, quando você for colocar aqui, você não precisa colocar o B menos o A. Você pode colocar isso aqui direto. Complemento de um conjunto. Esse símbolo aqui, tá vendo? Sim. Aqui vai receber os nomes dos conjuntos. Onde está o B aqui, pode ser qualquer outro. Que seja o subconjunto. E aqui, o outro. Certinho? Até aqui? Certinho. Obrigado. De nada. Então, eu já posso passar para outra coisa ou ainda tem gente que não entendeu? Por mim, pode. Por mim também pode, mas se tiver alguém com dúvida, a gente pode falar agora, tá? A gente estende um pouco mais o tempo. Por mim também tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, eu sei que a gente já fez isso aqui, mas eu quero que vocês façam a subtração do primeiro de B e A e B, e do segundo eu quero de A e B e B e A também. Pode ser? Só para ficar guardadinho na cabeça. Sim.
Acho que todo mundo já terminou. Já? Acho que sim. Verdade, acho que a maioria. Tá bom, então. Esse aqui eu vou escrever aqui. É mais prático. Então, o que vocês colocaram no primeiro B menos A? 12, o 6 e o 9. Nessa ordem? Ah, tem que colocar do menor pro maior, né? 6, 9 e 12. Isso. Não esqueçam que a forma de representar é bem importante. Você vai colocar B menos A igual, abre chaves. Aqui eu não vou abrir chaves porque tá muito difícil. Vai ficar 6, 9 e o 12. E no A menos B? O que vocês colocaram? 1 e 2. Isso. 1 e 2. Nesse aqui, o que vocês colocaram A menos B? 2, 6, 2, 10, 4, 14. 6, 10. Quais? 2, 6, 10 e 14. Isso. E no B menos A? Conjunto vazio. Alguém colocou outra coisa? Coloquei aquilo que você falou lá. O C, o B e o A é igual a 2, 6, 10 e 14. Isso. A pessoa que falou o conjunto vazio. Na verdade, quando eu vou pegar um subconjunto e dividir por um outro conjunto, aquele que está onde ele está contido, você vai usar o complemento. Mas o que seria esse complemento? De forma resumida, seria o A menos B. Certinho? Ah, sim, demorou. Então aqui seria o C. Aí sempre colocar esse C, o subconjunto em cima do C, dessa forma aqui. Dessa forma aqui. Subconjunto em cima do C e o conjunto maior embaixo, o A. Aí você pode colocar. Aí coloca esse Czinho e escreve. Entendeu? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, pode perguntar, gente. Eu explico. Quando é o complemento, aí precisa de chaves também? Sim, tem que usar chaves em tudo. É que aqui eu não coloquei as chaves, mas sempre colocar as chaves, tá? Ok. Vou deixar até aqui pra ficar avisado, mas foi uma boa pergunta. Então, nenhuma pergunta? Nada? Então, eu vou pro próximo. Isso mesmo, Kátia.
seria o que falta em B para ficar igual ao A. Exatamente. Então, agora esse é um pouco diferente. A operação com conjuntos. Esse, em vez de você usar, lá a gente estava usando aqui. O que a gente estava usando? O 2, o 6, o 14, o 10. A gente está usando os elementos em si. Aqui a gente vai usar o número de elementos que tem no conjunto. Certinho? Como, por exemplo, aqui, no conjunto B. Quais são os elementos do conjunto B nessa primeira? 1, 3, 7, 5, 11 e 9. Sim. Agora, quantos elementos tem no conjunto B? 6 elementos. 6. Exatamente. Então é isso que você vai fazer. E no conjunto A? Mateus, a interseção também conta com elementos do conjunto B. Nesse caso aqui, certinho? E os elementos de A? Quais são? 7, 1, 3 e 9. E quantos são? 4. Isso. Então, nessa operação de conjuntos, a gente vai usar esses números. Os números de elementos. Então, são quantos elementos tem no conjunto. Certinho? Entenderam esse raciocínio para usar aqui? Sim, sim. Tá. Acho que sim. Vamos ver na prática. A gente tem 3 formas de calcular. Temos três operações, que são os números de elementos de A união com B, número de elementos de A menos B e o número de elementos de A interseção com B. Vou explicar cada um. Qualquer dúvida no meio do caminho, podem me parar, me cortar e perguntar, tá bom? Tá bom. Tá. No número de elementos A união com B, vão ser os números de elementos de A, os números de elementos de B, menos o número de elementos da interseção. Alguém sabe por que a gente usa o menos número de elementos de interseção? Ou tem um chute porque eu não use? Porque ele faz parte dos dois. Isso. Porque senão você estaria contando ele 2 vezes. É exatamente isso. Então você vai pegar aqui, ó. No B, vocês me falaram que tem 6 elementos. Então, 6, se eu quero unir o número de elementos, né? E o número de A. Então, 6 mais 4. 10. Mas na união toda, eu não tenho 10 números. Porque eu estaria contando esse aqui do meio 2 vezes. E por isso que a gente subtrai. Aí teria que fazer menos a interseção? Exato. Menos o número de elementos que tem na interseção. Então seria 3 mais 1 menos 3. Não. Vocês me falaram lá no começo. Quais são, eu vou perguntar de novo, quais são os elementos de B? Todos os elementos de B. 1, 3. O 3, o 7, o 5, o 9 e o 11. Isso. Nesse total, quantos eu tenho?
6. Sim. Então, guarda esse aí. Escreve num papelzinho no cantinho aí, que no B você tem 6 quantidades. Agora no A, quais são os elementos de A? 3, 1, 9 e 27. Isso. E quantos são? 4. 4. Você vai somar esses dois números. O 6, o número de elementos que você tem em B, e o número de elementos que você tem em A. 4 mais 6. Você vai ter 10 elementos. Mas, Agora eu entendi, eu fiz confusão. entendeu? Mas nesses 6 e nesses 4, tem números que se repetem. Então você vai ter que tirar esses números que se repetem. Então você vai fazer menos a interseção, que é essa partezinha aqui, ó. Então você vai fazer 6 mais 4 menos 3. Certinho, gente? Vocês entenderam? Sim. Sim? Tá bom. Tentem não se confundir de pegar o 7 mais o 11 mais o 5 mais o 3. Não, não tem que somar os números ali. É a quantidade só. Uma forma rápida, assim, de você contar a quantidade, não é o certo. É só contar que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é o número de quantidades na união. Certinho? Certinho. Entenderam? Alguma dúvida? Só antes de você continuar, prosseguir, para o pessoal que está saindo da nossa revisão, o link não será enviado para esse pessoal porque apenas 2 pessoas comunicaram no privado. Ok, então. Então, ninguém tem dúvida? Então eu vou prosseguir. Uma outra operação é o número de elementos de A menos B. Você vai pegar o número de elementos que você tem em A e subtrair pelo número de elementos da interseção A e B. Certinho? Certinho. Aqui embaixo tem uns desenhos que eu fiz que me ajudou bastante a entender. Aqui, esse aqui é o número de elementos da união. A parte verde são todos os números que você vai usar. Então, na união você vai pegar todos os números, todos os elementos, a quantidade de todos eles. Aqui na subtração, é só essa partezinha aqui. Parte verde. Então vamos para um pouquinho de prática aqui. Qual que é o número de elementos A menos B? Alguém arrisca? O 27? Quase. Você pegou a ideia, mas como a gente vai fazer isso, é um número de elementos. Então você só tem um elemento. Entendeu esse raciocínio? Ah, aí tem que colocar só o número de elementos? Sim, você vai usar Ah, sim.
E nesse caso aqui você nem precisa de chaves. Antes que alguém pergunte ou fique com essa dúvida, quando você for representar, você não precisa de chaves. Tá bom? Então você só vai ter ali. Ok. A menos B ali seria 1. O número de elementos de A menos B. Certinho? E agora o número de elementos de B menos A. Alguém? Três? Isso. Tá certinho. Todo Por que mundo que na entende. seria 1? Oi? Por que no primeiro exemplo seria 1? Porque aqui, no número de elementos de A menos B. O A menos B seria só essa parte aqui. E ficaria o 27. Quantos elementos eu tenho nisso aqui? Quantos números eu falei? Nessa partezinha aqui, ó. É um só. Exato. Um só. É a quantidade de elementos. Entendeu? Então, não é 27. Aqui, ó. Número de elementos. Quantidade. Então, a resposta aqui seria 1. Entenderam o porquê do 1? O porquê do 3? Ali depois? Sim. Certinho? E o número de elementos A interseção com B. Você vai pegar o número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos o número de elementos da união deles. Aqui, vamos pegar no mesmo exemplo que a gente está fazendo. Lá no começo, qual que era o número de elementos da união deles? 3? Não, o número da união de A e B. Que a gente fez aquela continha do 6 mais 4, menos o 3. Ah, deu 7. 10, né? Você esqueceu de subtrair o 3. Lembra que a gente tinha que fazer menos a interseção, o número de quantidades na interseção? Ah, verdade. Não conta duas vezes, né? Isso, exatamente. Então você tem 7 na união. E aqui você vai usar isso aqui. Então, se você não souber fazer a união, você não consegue fazer a interseção. Por isso que eu perguntei se todo mundo tinha entendido a união. Mas eu vi que vocês entenderam bastante. Eu quero que vocês tentem fazer essa interseção de A e B. Tá aqui o cálculo. Copiar e colocar. Tentem resolver esse cálculo sozinhos, da interseção.
Vocês estão conseguindo fazer esse da interseção? Não? Tá bom. Deixa eu explicar então. Número, quando eu tiver ali o N e entre parênteses o conjunto. Aqui, ó. O N e o conjunto. Isso significa que eu quero a quantidade de elementos que eu tenho naquele conjunto. Entendeu essa parte, Matheus? Que eu quero a quantidade. Entendeu? Isso. Eu quero saber quantos elementos o A tem. Quero saber quantos elementos o B tem. Quero saber quantos eles têm juntos. Quantos que eles compartilham ali. Entendeu? Então eu falei, B tem 6 elementos. Seis quantidades. Então eu tenho 6. No A, eu tenho 4. Tá vendo aqui? 1, 2, 3, 4. Para mim saber quantos eles têm juntos, eu vou ter que somar. Conta básica. Mas aí, muita gente esquece que quando eu tô somando esses 6 com esses 4, esses do meio aqui, ó, esses 3, eu tô somando eles 2 vezes. Então eu tenho que subtrair ele uma vez. Vou dar um exemplo aqui. Cartinhas da Copa, por exemplo. Eu tenho 6 cartinhas. Você tem 4 cartinhas. E 3 cartinhas que eu tenho são iguais às 3 que você tem. Mas eu quero saber quanto que a gente tem junto, sem repetir. Então eu vou somar e tirar as repetidas. Tirar uma vez. Entendeu mais ou menos como seria esse raciocínio? Certo. Deixa eu pensar aqui. Uma forma fácil. Uma forma fácil de você entender o número de elementos da união. Você vai contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sacou isso aí? Não tem problema não, é bem complicadinho mesmo essa parte. Você entendeu? Quando eu quero o número da união... Esse outro que você colocou embaixo, se você tentar explicar ele, não seria mais fácil ou seria mais difícil? Eu vou tentar explicar ele então. Aqui, nesse de baixo aqui, eu tenho quantos elementos em F? Eu quero a quantidade de elementos que eu tenho em F. Alguém fala? 10. Quanto? 11.
Isso. Eu tenho 11 elementos em F. Certinho? Isso você entendeu, Matheus? Sim. Entendeu? Que a quantidade... Certinho. E em D, eu tenho quantos elementos em D? 6. 6? 6. Isso. 7. É verdade, é 7. Isso, 7. Eu quero todos os conjuntos ao todo. Todos os elementos. Eu quero a quantidade de todos. Você consegue me dizer? 15? Exatamente. 15. Entendeu agora como seria esse raciocínio Sim. de quantidade? Sim. Certinho. E começa a ficar complicadinho por causa das contas. Agora, o número de elementos de um menos o outro. Então, eu quero o número de elementos, a quantidade de elementos de F menos D. Quanto que é? 10. 10. 8? Isso, 8. Então, quando que eu peço a quantidade de elementos de um número com outro? Você vai contar só o número. Você vai esquecer totalmente dessa parte aqui do outro. Você vai focar nessa. Entendendo? Ou Sim. não? Sim? Certinho, então. E de D menos F? 4? Isso. Exatamente. Entenderam melhor esse raciocínio? Sim. Que na operação com conjuntos, eu uso a quantidade. Eu não ligo se o conjunto é 1, 5, 7, 9, 10. Não, eu quero a quantidade de elementos que eu tenho nele. É isso. Agora, a interseção. A interseção eu vou pegar a quantidade de elementos em A, mais a quantidade de elementos em B, menos a união deles. Que seria só essa partezinha aqui do meio, ó, representada aqui pela parte verde. Estão vendo? Sim. Do último diagrama ali. É aquela partezinha que a gente vai contar. No caso ali seria 3. Isso, exatamente. 3. Porque eu tenho 3 elementos aqui nessa parte. Nesse de cima eu também tenho 3 elementos. Entenderam? Entenderam certinho a linha de raciocínio que tem que fazer? Sim. Aí no caso seria aquelas 3 operações lá do slide anterior? Isso. Essa conta que você faz. F menos E, você falou que deu quantos no resultado? Qual? F menos D? F menos D?
Deu 8. O que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entenderam melhor? Sim, não. Sim. Então a parte de conjuntos é isso. Acabou. Essa seria a parte de conjuntos completa. Ninguém tem nenhuma dúvida sobre conjuntos? Se tiver, pode falar. Pode ser uma dúvida lá do começo. Pode falar agora, escrever no chat. Nenhuma posso ir para intervalos, então? Não, acho que o pessoal não tá com dúvidas. Nenhuma dúvida? Então vamos para intervalos. Respondendo a pergunta do pessoal ali, não vai ficar gravado aqui no chat, tá, gente? Então, você vai usar os intervalos para subconjuntos dos números reais. Todo mundo lembra o que são os números reais? Lembram? Sim, todos os números. Você pode explicar? Os números reais são números positivos, negativos, decimais, dízimas periódicas. Certinho? Naquela isso. outra forma algébrica que eu tenho mais dificuldade para poder representar. Ah, tá bom. Vou então colocar ela mais em prática. Aqui na algébrica, a gente tem duas formas, a algébrica e a geométrica. A algébrica, a gente tem duas formas de usar ela. Essa forma aqui, x pertence a números reais, sendo que x maior que menos 4, menor que 0. É uma forma. Ou essa outra aqui. Ela é um pouquinho mais simples, vamos dizer. Que é intervalo aberto em menos 4 e intervalo aberto em 0. E isso quer dizer isso aqui, ó. Essa forma algébrica, representando na geométrica, é isso. Vamos entender o porquê. Aqui, nesse aqui. Alguém que entendeu um pouquinho assim, sabe me dizer qual seria a forma algébrica desse aqui? Ou todo mundo tem muita dúvida nisso? Tá bom. Então acho que bastante Ele é gente. aberto em 3 e infinito? Isso. Aberto em menos 3 Menos 3. e aberto em infinito. Exatamente. Exatamente isso. Aqui tem uma tabelinha. Aí, no caso, ele é do real, né? Sim. Todo intervalo é do número real.
são dos números reais. Aí eu quero representar dessa forma aqui. O x pertence ao número dos conjuntos reais. Nesse aqui, vai ser... Alguém chuta também? Ou eu posso falar? Pode falar. Seriam... x pertence ao conjunto dos números reais, sendo x maior que menos 3. Aqui que vem uma coisa. Nesse aqui, o 3 entra como um valor de x? Não. Não. Ele só vai entrar quando for um pontinho colorido, quando for chave fechada e quando tiver esse símbolo aqui, ó, menor ou igual, maior ou igual. Esse valor só vai entrar nisso. Aqui, de uma forma bem simples, vocês estão conseguindo enxergar bem essa tabela aqui? Sim. Sim. Então, é isso. Quando eu tenho A é x maior que A, menor que B. Chave aberta nos dois. Então, esses valores não entram para x. Então, chave aberta, bolinha aberta, sem igualdade. Quando eu tenho uma igualdade ali, x maior ou igual a A, x menor ou igual a B. Chave fechada, bolinha fechada. Pegaram essa linha de raciocínio? Entenderam mais ou menos esse raciocínio de chave aberta? Não é nenhum daquele valor para x, a bolinha é aberta. Vamos dizer Sim. assim. Entendido. Entendido? Sim. Sim. Mas quando... Oi, pode falar? Eu tenho bastante dúvida na questão de ver, por exemplo, sabe quando ainda vai, eu não sei se vai apresentar, né, sobre, mas por exemplo, tem dois dessas representações geométricas, aí tem que ver, por exemplo, a interseção delas, aí ver se é aberto ou fechado. Ah, sim, sim. Essa parte é mais dificinha também. Vamos então. Alguém tem... Mas eu quero saber se tem dúvida nesse de chave aberta e chave fechada. Eu vou explicar essa parte do interseção, união. Ah, o da chave aberta, chave fechada, tá tranquilo, eu acho. Tranquilo? E sempre que eu tiver essas setinhas indo pra cá, ó, tá vendo? Essas ondinhas indo assim reto, não tem uma bolinha que termina? É infinito. E a chave é sempre aberta para infinito. Não importa se é menos infinito ou mais infinito. Tá bom? Tá bom? Então eu quero que vocês façam a representação desse aqui de cima. Pode ser? Com forma geométrica. Pode ser. Pode ser? Quando vocês terminarem, vocês avisam aí.
Terminei. Terminou? Todo mundo terminou? Ou não conseguiu fazer? Eu não sei se tá certo, eu não entendi muito. Não? Quem fez, pode mandar uma foto no chat só pra mim ver se tá certo, assim? É que esse é mais de olhar mesmo. Pode ser? Se Eu conseguir. posso abrir minha câmera para mostrar? Pode sim. Deixa eu só entrar aqui então. Viu? É que é meio complicado o celular. Eu fiz bem simplesinho aqui, viu? Certo. Certo. É isso mesmo. Todo mundo conseguiu ver? Sim. Tá bom. E sempre tomar cuidado para onde você estende a linha. Tá vendo essa linhazinha aqui, essas ondinhas? Quando for menos infinito, a ondinha vai se estender para o lado. É menos infinito esquerdo. Isso. E o mais infinito para o direito. É exatamente isso. Certinho? Alguém com alguma dúvida? Por mim, tranquilo. Tranquilo? Certinho. Bom, foi a parte de interseção que você perguntou? Sim, da representação geométrica. Tá bom. Eu não fiz o slide para isso, mas eu posso tentar explicar assim, falando. Tá? Ok. Tá bom. Na interseção, você vai usar a chave fechada sempre que forem bolinhas fechadas, aquela bolinha completa. Nos dois. Sim. Onde esse valor pertence aos dois. E quando tiver um aberto e o outro fechado, não vai entrar, vai ser aberto. Isso é aberto? Vai ser aberto. Aí tem um que pega no meio da linha, por exemplo. Sabe quando tem uma bolinha fechada e essa bolinha, quando você vai passar reta, fica no meio do tracinho? Sei. Sim. É fechado também. Por quê? Nessa linha significa que nos valores que estão ali entre um número e o outro, contém. Entendeu? Como que é essa última? Quando uma bolinha fechada for atravessar certinho a linha, é fechado nos dois. Ah, sim, agora eu entendi. Certinho? Certinho. Obrigadão. De nada. Alguém tem uma dúvida em relação a isso? Não. Não? Então é isso. Bom, muito obrigado, Lara, por você se dispor a ajudar o primeiro ano na revisão de matemática 1. De nada. Eu fiquei muito nervosa para